Tem um conceito que você já disse algumas vezes, eu vi que você já trouxe ele na grande mesa, que se chama tá errado, tá pequeno, tá errado e tá lento. O que significa esse conceito para alguém que está empreendendo, criando um negócio e colocando a cabeça para fazer a coisa acontecer? Lembra do Andy Grove que eu disse que ele tinha um conceito do só os paranoicos sobrevivem? Olha que curioso. A gente está numa era de que o Google está ameaçado. Aí você fala, o Google. Aí você fala, como é que é possível o Google, do tamanho do Google, estar ameaçado como negócio? Porque surgiu um negócio chamado inteligência artificial. E isso daí vai ter um impacto gigante para a existência do Google. Então, quando você volta um pouco mais, nossa tribo, ela é 35 mais predominantemente. Quantos anos você tem? 34. Boa. Você lembra do BlackBerry? Sim. Para quem viveu a época do BlackBerry, ele fala assim, cara, era impossível o BlackBerry deixar de existir. Não tinha como o BlackBerry deixar de existir. Na época na empresa que eu trabalhei, todos os diretores receberam um BlackBerry, eu ficava olhando, falei, É o sonho de consumo. Então, sonho. assim, ele fala, não tinha como o BlackBerry deixar de Escrevia e-mail existir. no É, celular. não. Porra, tinha várias teclinhas. E deixou de existir. Então, assim, esse pensamento tá errado, tá pequeno, tá lento, ele é um pensamento que, independente do tamanho do seu negócio, é importante que você tenha, para que você seja um pouco paranoico. Então, cara, a aliança divergente hoje ela é grande? Não, ela tá pequena, ela tá errada e tá lenta. Porque manter essa visão faz eu encontrar muitas melhorias que eu preciso ter e que, às vezes, por o resultado estar sendo bom, a gente deixa de olhar. Então, essa é meio que um DNA de olhar para as coisas e um inconformismo natural de não é porque tá bom que não possa melhorar. Ah, mas o resultado foi incrível. Tá, mas poderia ter sido 10 vezes melhor do que isso. Ah, mas, cara, mas poderia ser melhor. Então, assim, é, manter essa visão da provocação, tá errado, tá pequeno, dá lento, só os paranoicos sobrevivem, me faz ficar, ou faz o empresário ficar no estado mais de alerta, para ele não entender que não é porque deu certo até agora que vai dar certo para sempre. Então, assim, fica ligado, porque poderia estar maior, poderia estar mais rápido, poderia estar mais consistente, poderia estar mais seguro, poderia. Ah, a Coca-Cola. Pô, a Coca-Cola poderia estar melhor do que ela está hoje, não poderia. Ou todas as decisões da Coca-Cola são maravilhosamente boas e nunca tem problema. Não, poderia estar melhor, poderia estar mais rápido, poderia estar mais consistente. Então é mais nesse sentido. Quando você senta na sua cadeira hoje para olhar a empresa ou as empresas que você cuida, que tipo de pergunta você se faz para observar esse tá pequeno, tá errado ou tá lento do negócio? Cara, são duas perguntas que me direcionam. Se eu tivesse mais coragem, o que eu faria? E se eu tivesse mais coragem, o que eu deixaria de fazer? Então, assim, se eu tivesse mais coragem hoje, o que eu faria? Tá, eu faria isso, faria aquilo. Tá, e por que eu não tô fazendo? É verdade, porque se eu fizer isso, vai gerar treta com fulano, aí vem uma dependência emocional. Fala, tá, então tem que resolver isso aqui, tá. E por que eu não tô fazendo isso aqui? Porque, talvez a gente não tenha estrutura para fazer, tá, mas o que a gente pode fazer agora que cabe dentro dessa estrutura? E o contrário também é, se eu tivesse mais coragem, quais coisas eu deixaria de fazer? Então tá, se eu tivesse mais coragem, o que eu deixaria de fazer? Deixaria de fazer, deixaria de fazer aquilo, deixaria de fazer aquilo outro. Então essas duas perguntas são as direcionadoras para mim e que eu me questiono todo santo dia sobre isso. Todo santo dia eu falo, tá, se eu tivesse mais coragem, eu faria. Aí eu demoro 20 minutos para chegar no trabalho aqui, no escritório. E esses 20 minutos eu fico assim, tá, se eu tivesse mais coragem, que eu faria. Pô, posso fazer isso? Tá, talvez isso faça sentido. Tá, se eu tivesse mais coragem. Pô, o que eu faria, o que eu faria? Então, esses para mim são os questionamentos fundamentais que vão te garantir mantendo em movimento e avançando. Agora uma pergunta de bastidores dos negócios que você tem. A Aliança Divergente tem um brilho no olhar, eu vejo você com um brilho no olhar muito grande. Como é que você enxerga a Aliança Divergente nos próximos ciclos, ou meses, ou anos? Como é que você vê esse negócio aqui? Isso vai acabar? Isso vai aumentar? Isso vai crescer? Armão, eu percebo que a gente vai ter um impacto no desenvolvimento do Brasil e possivelmente do mundo. Então, quando você olha para o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, eu não sei como que ele está hoje, mas se eu projetar tudo que a gente quer, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente tem desejo de fazer isso dando certo, eu falo, a gente vai mexer e vai ter um impacto no IDH do Brasil e do mundo. Por quê?
eu estou desenvolvendo relações melhores, eu estou desenvolvendo uma ambição melhor, eu estou desenvolvendo um processo de educação melhor, eu estou desenvolvendo uma autorresponsabilidade maior. Então, eu estou desenvolvendo tanta coisa que quando a gente entender o impacto que isso tem para a sociedade, vai ser meio que um efeito em cascata. Então, assim, tá, isso projetado numa escala grande, a gente tem um potencial ganho de uma mudança de sociedade de fato. Então, eu não acredito que o governo possa mudar alguma coisa. Eu não acredito que ninguém, a não ser nós, da sociedade, realmente mudar alguma coisa. Então, quando eu olho para o futuro, o que eu vejo? Eu vejo um país, eu vejo um mundo melhor. Por quê? Porque cada vez mais a gente como tribo, a gente como aliança divergente, foi espalhando cada vez mais nossa mensagem, desenvolvendo um mundo onde os homens de fato são desafiados, as mulheres são valorizadas, as crianças são protegidas. Onde a gente tem uma luta com o combate à dependência emocional. Onde a gente começa a trabalhar o nível de permissão das pessoas. Onde a gente começa a ter um mundo muito mais saudável. É para esse lugar que eu aponto e é isso que eu enxergo no futuro. Toda reunião da aliança, você compartilha os 5 valores que a empresa tem. Qual que você acha que é a importância disso na cultura e quais são esses valores? Os valores, eles ditam como a gente como empresa deve se comportar. Então, assim, os valores são direcionadores de comportamento. Então, tá, como nós agimos, como nós nos comportamos em relação ao problema, como nós nos comportamos em relação à mudança, como nós nos comportamos em relação às vitórias. Então, basicamente, os valores mostram para o como a gente vai agir em qualquer situação. Então, a gente como empresa, a gente tem 5 valores, que eu vou começar pelo primeiro na ordem, né, que é coerência. Então, o que é a coerência para a gente? Coerência você pode falar que nós da Aliança Divergente somos doidos, somos hipócritas, enfim, somos que a gente é um monte de coisa. Que nossa teoria é doida, é tudo furada. Mas o que você não pode falar é que a gente não vive aquilo que a gente diz, aquilo que a gente prega. Então, coerência pra gente é um valor primordial. Primordial. Então, esse é o nosso primeiro valor. Além disso, a gente tem alguns outros grandes, que é a responsabilidade extrema. Então, tudo que acontece, independente da área, a responsabilidade é sua. A culpa pode não ser sua, mas a responsabilidade é sua. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tem, porque se você questionar o que você poderia ter feito para evitar aquilo, você vai ter muito espaço de aprendizado. Isso serve para relacionamento. Mas a culpa não é minha. Tá, mas ninguém está dizendo que a culpa é sua. Mas você tem responsabilidade nisso aqui. A gente tem valorizar os bons, beneficiar os bons. O que é beneficiar os bons? A gente às vezes tem um monte de regra dentro das empresas para punir quem faz errado, quando na verdade a gente tem que demitir quem faz errado e dar autonomia para quem faz certo. A gente tem o quem supor perde. Esse daqui nasceu também dos nossos papos, que é muitas vezes a gente supõe muita coisa e a gente não questiona. Então assim, eu acho que o Ramon tá bravo. Porra, como é que você acha isso? Não, é porque ele chegou aqui bufando. Eu falei, porra, talvez ele só estivesse com pressa, talvez naquele momento ele estivesse numa discussão e não quer dizer nada aquilo. Então, assim, quem supor perde, então questiona. Pô, Ramon, e outra, o fato dele estar bravo muda o que na sua vida? Muda o que na sua decisão? Eu lembro que até em uma reunião você falou, numa dessas reuniões você disse, nunca suponha nem que eu tô puto, porque eu tô sempre puto. É só pra garantir. É meio que esse lugar aí. E o último valor é cada vida importa. Aqui... Esse é muito emblemático, porque a gente tem muitas histórias de pessoas que estavam tentando se matar antes de entrar para a Aliança Divergente, que a Aliança Divergente foi a boia salva-vidas dessa, a última coisa que ela tentaria na vida. Então, se a gente não tiver essa postura como aliado um do outro, assim, cara, cada vida importa. Então, eu vou insistir mais um pouquinho, porque talvez o que essa pessoa precisa é só ela ter uma chamazinha, uma faísca dentro dela para ela acreditar que ela pode mudar, para que ela possa acreditar que a vida dela possa ficar melhor. E eu vou atrás dela porque eu não quero deixar ninguém no meio do caminho. Então já recebeu muitos depoimentos de pessoas assim, cara, eu estava pronto para tirar minha vida e eu tomei a decisão de dar mais um voto de confiança e eu entrei para a Aliança Divergente, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Então, o cada vida importa vamos até o fim, velho. Até o fim.